aí, artistas, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar uma paisagem aqui no Photoshop, passo a passo. Isso mesmo, você vai aprender como fazer uma daquelas famosas landscapes, né? De maneira simples, rápida, vocês vão criar paisagens deslumbrantes, maravilhosas. Tudo que vocês imaginarem, vocês vão ser capazes de botar aqui na layer, ou no papel também, ou numa tela. Então, bora pro vídeo. É isso aí, artistas. Agora, para fazer a nossa paisagem, temos que pensar todo o processo em etapas para facilitar e simplificar o nosso progresso. Primeiro, vamos fazer um esboço inicial ou sketch mais simples. Depois, com brushes mais finos, vamos detalhar o nosso esboço, já imaginando melhor os elementos e seus contornos. Então, poderemos adicionar cor à nossa paisagem, indo das formas mais básicas até luzes e sombras mais completas. Por fim, faremos uma finalização em detalhes mais finos e teremos o nosso desenho. Vamos começar? Antes de começar, é sempre muito bom pegar boas referências visuais para a sua paisagem. Pode pesquisar na internet por fotos, pinturas ou locais para visitar que te deixem inspirado. Eu sempre indico aqui sites como Behance, ArtStation, Pinterest, mas você vai encontrar em redes sociais como Instagram e Facebook boas fotos aí. Para facilitar, eu já escolhi algumas referências para a nossa paisagem aqui de hoje, que vai ser uma casa no lago. Vamos lá! Beleza, gente, agora que nós já escolhemos as nossas referências, vamos começar a fazer o esboço de fato. Eu sempre gosto de começar fazendo aqui esse pequeno grid, que eu já deixei pronto pra gente. E através dele nós vamos usar uma técnica que é muito básica, mas extremamente útil na confecção de paisagens, que é a regra 2/3. É uma regra bem simples de enquadramento, em que na verdade, nós utilizamos essa grade aqui, né, para entender quais são os pontos da tela onde naturalmente vão estar a atenção dos olhos, né, que na verdade são esses 4 pontos aqui de encontro. Existem algumas outras regras, né, vocês podem estudar um pouco sobre isso, lendo algo sobre fotografia, composição de imagem, coisas desse gênero vão levar vocês a mais técnicas de enquadramento. Mas vamos começar com essa aqui que é bem básica e ela é muito útil, sempre vai fazer com que você construa boas imagens se você aplicar ela corretamente. Que é que através dessa grade nós dividimos a tela em 3 quadrantes e os nossos olhos eles naturalmente vão focar uma parte específica. A gente não consegue olhar tudo o tempo todo. E é nessa parte onde a gente vai focar que a gente quer direcionar a atenção de quem vai olhar para o nosso desenho, para a nossa pintura, para a nossa tela. Então, você seleciona 3 pontos, por isso regra 2/3, e um lado aonde você vai deixar a maior parte dos elementos e os demais pontos têm que estar de alguma maneira ressaltando através, né, como eu já falei, aliás fica até a dica do meu vídeo anterior, enquanto eu pintava a Poderosa Torque, eu falei bastante sobre a regra do contraste de cores, né? Então você pode, através de contraste, né, através de apontamentos mesmo com as formas das figuras e dos elementos, usar o restante da tela para ressaltar os pontos principais, beleza? Então eu vou escolher os quadrantes onde eu quero botar a maior parte dos meus elementos e aí eu vou focar o meu sketch. Vou começar aqui a fazer e já volto.
Isso aí, galera. Terminamos aqui então nossa etapa 2, nosso passo 2, em que fizemos o esboço bruto do desenho, né? Na etapa 1, recapitulando, nós pegamos as referências. Na etapa 2, fizemos o esboço bruto. E agora nós vamos detalhar esse esboço. Vamos trabalhar em cima dele com um brush menor, linhas mais finas, com um pulso mais firme, né? Na primeira etapa a gente pode desenhar com a mão bem solta, bem leve, soltando a imaginação. Mas a partir de agora a mão fica firme de novo para que a gente possa pensar em todos os contornos e formas como elas deverão ser, né? Como deve ser quando estiver finalizado, certo? Então, bora lá! Isso aí, artistas, agora nós terminamos a terceira etapa, temos aqui em mãos o nosso desenho, propriamente dito. Na verdade, ainda meramente um esboço, certo? Pois não temos line art nesse tipo de desenho, nesse tipo de trabalho com landscape, já que é uma pintura. O que a gente chamaria normalmente de line art em outros desenhos aqui fica meramente como um guia, né? Todas essas linhas aqui vão desaparecer depois. Porém, terminado isso agora, vamos para a parte que é mais importante numa pintura de paisagem, né? Vamos aplicar as cores. Essa etapa é tão importante que eu decidi subdividir ela em 3 partes para ficar mais fácil de explicar. Nós primeiramente adicionaremos a cor base, que é simplesmente pegar aqui as cores que nós vamos usar, né? Podemos usar as referências, já que a gente está no Photoshop, escolher as cores, aplicar elas e só. Sem luz, sem sombra, somente a cor. Para a gente entender aonde cada cor vai ficar no cenário, qual tonalidade que a gente quer. Então, na segunda parte, aplicaremos as sombras, que vão ajudar a dar volume, vão ajudar a dividir uma camada da outra, um plano, na verdade um plano do outro, né? Aquilo que está mais longe, um plano de determinada tonalidade, aí tem o meio tom a média distância e o tom mais próximo. E por fim, adicionaremos as luzes com os detalhes finais, que vão trazer realce e tudo mais para deixar o nosso desenho finalizado.
Muito bem, galera, voltei aqui, né, depois de ter passado a cor base por todo o desenho. Contudo, ainda não tá bom, né? Tá bem borrado, bem jogado. Eu gosto de aplicar as cores bases dessa forma, né? Me ajuda a me sentir mais livre enquanto eu estou produzindo a imagem. Agora a gente vai começar a aplicar as sombras, né, na segunda parte aqui da nossa pintura. E aqui os objetos começam a tomar uma forma e um volume muito mais bem definido, tá? Primeiro passo, nós vamos remover aqui o nosso sketch. Eu gosto de deixar ele bem clarinho, só para servir como um guia, mais ou menos, nosso esboço. E tem 3 tipos de sombras que nós vamos aplicar no desenho, seguindo a forma mais simples possível: a sombra de volume, uma sombra projetada e uma sombra de oclusão. Eu geralmente boto aqui como OC. Primeiramente, nós vamos aplicar a sombra de volume, que é um pouco mais escura do que o tom que você aplica como cor principal. Aliás, esse tom aqui já está bem escuro, né? Bem escurecido, porque eu quero que o primeiro plano seja bem mais escuro que os demais. Mas aí você vem com a sombra de volume. E lembrando, é claro, sempre do objeto que você está fazendo, tá? Não é um tronco de madeira, nós vamos assim dar pinceladas soltas, esparçadas, para que quando terminar, né, quando finalizar o efeito, dê essa sensação de madeira. Aqui. Tá? Bom, quer dar uma sensação de volume maior. A sombra projetada é uma sombra bem escura. Normalmente, o que eu faço? Eu boto o tom mais escuro possível e tiro a opacidade da camada, certo? Então vamos mostrar mais ou menos. A sombra de volume, explicando de maneira um pouco mais teórica, é basicamente o relevo do seu objeto, fazendo com que a luz que está batendo nele seja distribuída de maneira desigual. A luz está vindo daqui, a luz está vindo daqui, então ela vai atingir o nosso objeto e, por causa da forma dele, do volume, ela não vai passar por todo ele de maneira uniforme. Então alguns pontos vão ficar mais escuros do que outros. Já a sombra projetada é a sombra que o objeto causa ao bloquear a luz. Portanto, ela vai ser mais escura e ela vai estar sendo jogada nos demais objetos, né? Vai ser projetada para fora. Dessa forma assim, mais ou menos. É claro, ela não é tão escura assim. Eu gosto muito de fazer dessa forma e diminuir a opacidade da camada até uns 50% mais ou menos. Uma forma que fica bem mais escura que os demais, mas também não estraga o desenho como um todo. É claro, existem outros pontos onde você vai ter a sombra projetada, dependendo da direção da luz, né? Não fica somente em um único lugar. Aí vai um pouco do seu feeling também, né? E você pode fazer algumas manchas quando se trata de uma textura como a da madeira, que ajudam a dar um efeito bem legal. Por fim, tem a sombra de oclusão. A sombra de oclusão, ela nada mais é do que a sensação de profundidade. Ela que vai dar essa sensação de profundidade e vai servir como divisão entre as partes. Então, sempre que você tiver alguma parte do objeto tocando o outro, ou até partes diferentes do mesmo objeto se encostando, você deixa uma oclusão. Aqui, como a gente quer gerar um efeito de madeira, é na oclusão também que a gente aplica os veios dela, né? Que vão dar essa sensação aqui de que tem alguns cortes, algumas entranhas, né? Algumas entranças aqui que vão dar essa sensação. Eu vou tirar aqui o nosso esboço para dar uma visão melhor. É claro, normalmente esses passos eu não faria eles dessa maneira, né? Nós aplicamos as luzes e as sombras quase que simultaneamente nos objetos para gerar uma sensação de construção, normalmente.
Por exemplo, jogando aqui levemente, eu poderia ter já aplicado a luz principal em alguns pontos aqui embaixo. Vocês vão ter essa sensação aqui do objeto nascendo. Porém, eu optei por fazer dessa maneira separada para que pudesse explicar com muito mais calma, mais tranquilidade, olha a diferença que dá em relação aos outros objetos. Com muito mais calma e mais tranquilidade a relação entre os elementos, né? E você, o que é uma sombra projetada, o que é uma sombra de volume, e assim você faz na ordem que você achar melhor, certo? Agora eu vou aplicar as sombras em todo o nosso desenho aqui e já volto para a gente falar um pouco mais sobre as luzes. Vamos lá. E isso aí, galera, foi assim que ficou
o nosso desenho depois de aplicadas as sombras. Claro que de uma maneira geral, em alguns pontos na finalização eu ainda talvez venha a alterar uma coisa ou outra, né? A arte, ela não é uma ciência exata, você vai passar por algumas etapas, depois voltar a algumas etapas, refazer alguns pontos, isso é normal, mas de maneira mais ampla é assim que vai ficar o nosso desenho. E com as sombras aplicadas, ele já toma um volume muito interessante e bem próximo do que ele vai ser quando tiver concluído. Mas agora, para dar um destaque mesmo, para realçar legal toda a nossa arte, todo o nosso desenho, para realçar legal todo o nosso desenho, nós vamos aplicar as luzes, certo? E lembrando, mais uma vez, é claro que a ordem desses fatores ela não é determinante, certo? Normalmente eu nem faço dessa forma. Normalmente eu gosto, isso é uma coisa minha, de aplicar intercalado. Luz, sombra, sombra, luz, luz, sombra, sombra, luz. Mas nessa ordem, eu gosto de aplicar as sombras primeiro e as luzes por cima. Muita gente vai dizer para que vocês apliquem a luz primeiro e depois com as sombras deem o volume, né? Que você vai da luz para a sombra. Eu gosto de ir da sombra para a luz. Essa ordem não é absoluta, não é determinante, você faz do jeito que quiser, né? Inclusive, eu costumo fazer intercalando e não de forma separada. Porém, achei que para esse tutorial ficaria interessante que nós fizéssemos todas as sombras primeiro e depois todas as luzes, né? Da mesma forma que com as sombras nós pegamos a cor base e escurecemos, com a luz nós vamos pegar essa cor base e vamos clarear até mais ou menos aqui um meio tom. Então a gente pega um brush, né, um pincel, e vem suavemente, ainda com a opacidade ligada, passando a luz pelo desenho. Lembrando sempre da direção de onde a luz está vindo, puxando com a textura da madeira, né, fazendo os veios, ainda seguindo os veios que você havia desenhado com as sombras. Você vai gerando essa sensação de volume, né? Vai ficando bem legal. Você pode jogar um pouco de luz aqui nessa parte de trás também, um pouco mais suave, claro. Não há uma regra absoluta sobre praticamente nada no desenho, você tem que sentir aquilo que você acha que faz mais sentido. E você vai vendo ele tomando forma de uma maneira bem interessante. Você pode dar uma variada aqui no tom também, eu estou achando que esse aqui está muito branco. Vou dar uma alaranjada nele. Aí vai ficar mais ou menos isso, né? Você pode aproveitar aqui a mistura de cores que já aconteceu aqui, puxando, né? Agora, a partir dessa luz base, nós já temos uma noção legal de como que está o volume do nosso desenho, né? A oposição à luz base é a sombra base, né? Vou até apagar todas as sombras aqui para vocês verem o desenho surgindo intercalado, né? A cor pura, aí você tem a luz base, a sombra base. Depois nós fizemos aqui as nossas sombras projetadas, né, que são essas sombras mais escuras aqui jogadas contra a direção da luz. E em oposição a elas nós fazemos uma luz de rebatimento, que é uma luz não tão brilhante, uma luz mais fraca, que vem no contorno do nosso desenho, dá esse contorno aqui. E ela vem justamente do que? Do rebatimento da luz que está batendo dessa direção. Ela vai pegar o volume, está batendo prioritariamente aqui na frente, mas ela vai ser visível passando por detrás da forma também. Então essa é uma sombra difícil de fazer, essa é uma luz difícil de fazer. Ela não vai estar presente em todo o seu desenho. Ela é bem suave, você tem que prestar atenção onde ela deve estar, onde ela não deve. É uma coisa também que você pega com a prática, né? Aí você vai borrar ela aqui um pouco, você não deixa ela muito dura, a não ser, é claro, que seja uma luz artificial, uma luz de neon, né? Aquelas ilustrações, capas estilo John Wick, essas coisas, estilo, geralmente histórias
cyberpunk, coisas assim, à noite com muito neon, vai ter bastante dessas luzes de rebatimento, mais duras, né? Aqui a gente está fazendo uma coisa mais suave, a luz do sol. Novamente, é uma coisa que vocês têm que pegar com a prática, né? Vai ser demorado para aprender, mas alguma hora eles vão acabar se acostumando naturalmente. Aqui aproveitar um pouco dessa... Agora nós temos aqui a nossa sombra de oclusão, que é onde os objetos estão se encostando, né? E geram essas linhas mais duras. E em oposição à oclusão nós temos os highlights, que são os pontos mais brilhantes do desenho. É normal que para fazer um highlight as pessoas acabem puxando um branco bem forte, né? Aí vai vir, é claro, com um brush menorzinho, vai ficar aqui fazendo... Eu particularmente não gosto. Eu gosto de pegar o tom, aqui o mais claro, puxar ele bem próximo do branco, mas não chegar ao branco, porque o branco, né, é muito claro, dá uma sensação bem plástica ao desenho. Então eu gosto de fazer algo aqui dentro do tom que a gente está usando, mais próximo do branco, né? Com a opacidade ligada, nós vamos criando essa sensação aqui de highlight. É legal às vezes também você dar uma suavizada no brush, puxa ele aqui, borra, legal assim nos pontos mais brilhantes mesmo, vai dar uma sensação interessante de textura, fica legal, mas também sem exagero. Puxa aqui assim uns riscos, né? Dá para fazer, né, umas ranhuras. Você pode voltar aqui na sua oclusão, por isso que é legal fazer intercalado e puxar aqui uma oclusão debaixo dessas ranhuras, que é a oclusão em oposição aos highlights, dão uma sensação interessante de volume. Pode puxar assim um highlight mais forte, olha como fica legal. Nós vamos ter que agora fazer isso por todo o desenho, puxando em cada ponto cuja luz deveria estar mais forte, normalmente em ranhuras, pontos de relevo, pontos destacados, né? O relevo fica bem legal quando você faz o highlight em oposição a uma sombra mais dura, mas muitas vezes não vai ser só aí que vai estar o highlight, vão estar em outros pontos também, outros pontos que você queira dar volume. Então você vai fazendo isso muito atentamente, por isso essa é a parte final quando se trata de luz, né? Normalmente, muitas vezes, até não se faz o highlight enquanto o desenho não está pronto, né? O highlight vem lá na finalização, quando você quer justamente realçar algumas coisas. No nosso tutorial eu decidi que seria interessante fazer dessa forma. E pronto, eu vou agora aplicar as luzes por todo o nosso desenho e quando tiver um resultado mais ou menos pronto, eu volto.
Muito bem, artistas, estamos agora finalizando aqui, né, a parte das luzes. Como vocês podem ver, depois dessa etapa, né, passadas as luzes e as sombras, o nosso desenho já está praticamente finalizado. É claro, com alguns defeitos aqui ou ali, que são normais. Contudo, nessa etapa agora, né, a etapa da finalização, é que nós ajeitamos os últimos detalhes, certo? Por exemplo, eu gosto de criar uma camada por cima de tudo para vir corrigindo alguns pequenos defeitos. Aqui, como a água passando aqui por cima da madeira, aí vai ter uma sombra dela para cá, mesma coisa para cá. Quando você afasta assim, você já consegue ver um detalhamento legal. Vão ter alguns detalhes, né, que você vai puxar para alisar aqui um pouco essa superfície que eu tinha deixado bem jogado, é claro, tomando bastante cuidado para não cobrir muito o restante do desenho. E como a gente está fazendo aqui no caso, coisas como água, céu, vão ter mais detalhes mais específicos. Uma coisa legal é você sempre lembrar de fazer os reflexos das coisas que estão na imagem de cima aqui na água abaixo. E aí a gente pode inclusive usar o software ao nosso favor, né? Normalmente, se fosse uma pintura tradicional, um quadro, por exemplo, eu pegaria aqui as cores, aí ia ficar riscando, né, a montanha aqui, aí pega um pouco das árvores aqui, aí você vai dando esse efeito de água, né, refletida. Só que como nós estamos no Photoshop, eu posso pegar todos esses planos aqui que eu queira refletir. Por exemplo, eu vou pegar as montanhas, as árvores, vou duplicá-las, né, dar um Ctrl J, agora tem essas duas aqui, vou juntar essas que eu copiei e vou chamar de reflexo. Então, com elas aqui, eu vou pegar separadamente, né, as montanhas, vou dar um Ctrl E para transformar elas em uma única camada, vou girar essa camada, então eu vou pegar, trazer, vocês podem ver essas partes aqui onde eu pintei por cima da camada das árvores, né, sem pensar muito nessa etapa, eu vou apagar, aí eu vou continuar ajeitando aqui a areia, aí você dá uma distorcida também, é legal, porque não é um reflexo exato. Então nós vamos fazer a mesma coisa agora com a camada da água. Ctrl E, ela vai virar uma coisa, das árvores, perdão. Ctrl E, ela vai virar uma coisa só. A gente inverte 180 graus. E aqui nessa camada de reflexo, você pode pegar aqui a ferramenta de borrar, deixar o brush um pouquinho mais duro, né, pequeno. Você vai puxando ele aqui na direção da água, fica bem interessante. Aqui na casa, inclusive, a mesma coisa. Você vai dando uma distorcida aqui assim, atento a isso. Olha como vai ficando legal. E por cima de tudo você pode pegar um brush bem suave, pegar o tom da própria água, passar de leve. Depois você dá uma diminuída na opacidade. Fica bem interessante o efeito. E pronto, agora nós temos aqui o nosso lago refletindo as imagens que nós pintamos nas layers acima. Desse jeito. E agora nós vamos passar fazendo detalhes finais como esse em todo o restante do desenho. Qualquer detalhe aqui ou ali que esteja faltando, aplicar algumas nuvens, de repente algum pássaro, algum peixe, detalhes mais finos
nas folhas das árvores. Essa parte aqui você pode finalizar da forma como você achar melhor, para complementar as partes que nós não aplicamos no restante do desenho e deixar ele pronto para ser exibido. Eu vou aplicar o restante da finalização no desenho e já retorno. E é isso aí, nós temos finalmente aqui a nossa landscape, né, nossa paisagem finalizada, passo a passo no Photoshop, do esboço até a finalização. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenha sido útil para vocês esse tutorial. E peço agora, né, em contrapartida, que se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like, compartilha com aquele seu amigo que gosta de desenhar, que também está aprendendo, vamos todos evoluir juntos. Não se esqueça de se inscrever, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do desenho, quais próximas ideias de vídeos ou desenhos você gostaria de ver aqui. E confere meus outros vídeos, eu tenho postado bastante speed painting, né? O mesmo processo que eu mostrei para vocês aqui na prática, de maneira acelerada, complementa demais esse conteúdo, tá bom? Conto aí com essa força, vejo vocês no próximo esboço, tchau!